Salve, salve galera, como é que estão? Tudo na paz? Enfim, professor Israel aí, novamente. E aqui no nosso vídeo de hoje, nós vamos encerrar aí a discussão sobre os processos de independência da América Espanhola. Um ponto importante quando a gente analisa esses processos de independência é que a gente não pode cair ali nesse reducionismo de que os processos de independência aconteceram da mesma forma, tiveram os mesmos protagonistas e etc. Nós, no vídeo anterior, ressaltamos ali que o San Martín e o Simón Bolívar foram os grandes líderes ali desses processos de independência. Contudo, gente, eles não foram os únicos. Cada local ali tem a sua grande liderança e as suas particularidades. Outro ponto importante que nós temos que salientar é que nós não podemos cair nessa ideia assim de que esses processos de independência aqui na América, de forma geral, aconteceram de via pacífica, onde houveram acordos, não houve derramamento de sangue, etc. Isso é uma falácia, gente. Nesses conflitos, houveram sim derramamento de sangue, foram conflitos violentos. Essas independências, elas foram conquistadas ali com o derramamento de muitas pessoas, principalmente das pessoas mais pobres que participaram desses processos de independência. Quando nós analisamos ali o significado de várias bandeiras ali da América do Sul, nós vamos perceber que é quase que uma presença constante a cor vermelha. E aí nessas bandeiras ali em que existe a coloração vermelha, ela sempre está representando o quê? O sangue das pessoas que participaram desses processos de independência, do sangue que foi derramado nessas guerras para que esses países e seus habitantes se tornaram o quê? Independentes e se livrassem do jugo, o quê? Do jugo colonizador. Apesar desse momento aí heróico, quando a gente analisa o pós-independência desses países, a gente percebe o quê? Que os planos, principalmente do Simón Bolívar, aquela ideia de unidade entre esses territórios da América do Sul, essa ideia ela não vai para frente. E aí a gente percebe que essa ideia ela não vai para frente principalmente graças ao chamado Congresso do Panamá, que aconteceu ali no que hoje é o Panamá. E ali, nesse Congresso do Panamá, nessa reunião, estiveram presentes o quê? Várias figuras importantes, várias lideranças desses processos de independência e também outros personagens políticos, como representantes do Brasil, representantes também dos interesses dos Estados Unidos, dos interesses ingleses, e ali foi debatido o quê? A ideia do pan-americanismo. Quando nós falamos dessa ideia do pan-americanismo, nós trabalhamos justamente o quê? A união desses países, a união desses povos que fazem o quê? Que fazem parte da América de forma geral. O Congresso do Panamá ele aconteceu em 1826. E a grande expectativa do Congresso do Panamá é que esse pan-americanismo, através das ideias do Simón Bolívar, fossem ou não para frente. E ali, qual era a expectativa? O que se esperava desses países e o que se esperava da América caso o bolivarianismo, caso esse pan-americanismo fosse colocado em prática? Esperava-se que, olha, nós vamos unificar os territórios, tudo isso aqui vai fazer parte de apenas um país, nós teremos uma força militar em comum, seja um exército e uma marinha, para lutar contra as influências e as ameaças externas, fossem da Europa, fossem ali de outra região. E também existe a expectativa de quê? De colocar um ponto final, de determinar o fim da escravidão em todo o continente. Ou seja, gente, o Congresso do Panamá tinha esses três alicerces. O pan-americanismo, a constituição de uma força militar comum e o fim da escravidão.
Portanto, vamos ter aqui um grande território, somente ali, que vai fazer parte, melhor dizendo, será composto apenas por um país. Esse grande país, ou essa grande união de países, vai ter uma força militar em comum e nós vamos abolir a escravidão. No final das contas, por que essa estratégia ali baseada no bolivarianismo? Era justamente para que esses territórios recém-independentes, unindo-se, repito, se tornassem capazes de enfrentar as ameaças, tanto internas quanto externas. Só que nós vamos perceber que essa proposta do pan-americanismo, encabeçada ali pelo Simão Bolívar, não vai para frente. Porque ele vai perceber que ali, dentro desse Congresso do Panamá, existiam forças que eram opositoras a ele. E aí nós vamos perceber que essas forças opositoras estavam centradas principalmente em 3 países: na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. Por que a Inglaterra não queria que acontecesse essa unificação desses países em um grande território, em uma grande aliança ou em um grande país? Porque ela tinha interesses econômicos, ela percebia que, se esses países ficarem ali fragmentados, eles vão ser fracos, eles vão ser países vulneráveis. E sendo países fracos e vulneráveis, o que vai acontecer? Eu vou conseguir lançar meus tentáculos de influência, consequentemente, eu vou conseguir o quê? Ser o país explorador desses países recém-independentes. Os Estados Unidos, gente, também tinha esse o quê? Também tinha esse interesse de ser ali o país imperialista que iria controlar economicamente esses países recém-independentes. Os Estados Unidos e o Brasil, eles também eram opositores a essa ideia, porque também tinha ali a questão da escravidão. Porque as elites desses países, fosse ali a do sul dos Estados Unidos ou o Brasil de forma geral, eles não desejavam o quê? A abolição da escravidão. Nós vamos perceber que, mesmo após a independência, ambos os países, Estados Unidos e Brasil, não vão o quê? Não vão abolir a escravidão. A escravidão vai acontecer ali nesses países, porque era interessante para o quê? Para uma parcela dos setores dominantes, dos ricos desses países. E aí nós vamos perceber o quê? Que existiam outras questões, como a pluralidade das pessoas que viviam nesses territórios, fosse cultural, fosse econômico e etc. Portanto, gente, o que nós vamos perceber? Que o Congresso do Panamá e as ideias do pan-americanismo, ou seja, de unir esse território ali recém-independente em apenas um, fracassa. Fracassa por diversos motivos, fosse pelo interesse da Inglaterra, pelos interesses dos Estados Unidos, pelos interesses do Brasil, pelos interesses de setores que viam ali a possibilidade de dominarem esses territórios, fosse pela pluralidade ali existente nesses territórios. O fato é, o Congresso do Panamá acabou o quê? Não dando certo, acabou não indo para frente. E o que nós percebemos? Nós percebemos que haverá fragmentação territorial, haverá o surgimento de vários países ali após as independências. Com isso nós vamos ter a Argentina, nós vamos ter o Chile, nós vamos ter a Bolívia, a Venezuela, Colômbia, Uruguai. Uruguai não, né? Uruguai só vai ser depois. Mas o próprio Equador e por aí vai. Ou seja, com os processos de independência da América Espanhola, nós vamos ver uma fragmentação do território que pertencia ao quê? À Espanha. Em contrapartida, lá na frente, quando a gente analisar o Brasil, por exemplo, vocês vão perceber o quê? Que não haverá a fragmentação da América Portuguesa. Quando essa colônia aqui se torna independente, ela só vai gerar o quê? Um país, que é o Brasil.
Portanto, isso sempre cai nas provas, gente. Isso é muito importante. Quando nós analisamos os processos de independência da América Espanhola, a gente percebe que esse território vai ser o quê? Fragmentado e vão surgir vários países. Em contrapartida, com a América Portuguesa, vai acontecer o quê? O oposto. Vai surgir apenas um país, que é o Brasil. Outra coisa que vai ser oposta também, que sempre cai nas provas, é que quando o Brasil se torna independente, o Brasil vai adotar qual modelo político? O Brasil vai se tornar um país absolutista. O Brasil vai ser governado por um monarca, vai ser governado pelo imperador Dom Pedro I. É estranho? É muito estranho, mas um pouco lá na frente nós debatemos mais sobre isso. Só que, por outro lado, quando a gente analisa esses países que surgiram com a independência da América Espanhola, eles vão se tornar o quê? Repúblicas presidencialistas. Portanto, gente, essa diferença é outra que cai o quê? Muito, muito, muito nas provas. E aí, com isso, gente, nós vamos perceber o quê? Que essa América Espanhola, ela de fato, ela era muito plural. Esses países que surgem, eles vão ser o quê? Plurais. Seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da sociedade, seja do ponto de vista da política que vai ser implementada ali nesses países. Por quê? Porque a América, de forma geral, ela é o que? Ela é heterogênea. Nós falamos vários idiomas. Nós temos os idiomas oficiais, como o português aqui no Brasil, como o espanhol ali em boa parte da América do Sul, de forma geral. Só que a gente percebe o quê? Que existem vários povos vivendo nessas regiões. Que esses povos, eles não só utilizam o quê? A língua oficial do país para se comunicar. A gente percebe ali a existência de idiomas e dialetos que não são somente o espanhol e o português. E isso vai ser importante para o quê? Para o futuro desses países. O que vai acontecer após a independência? Só que, mais uma vez, o que nós vamos perceber? Que por mais que esses países se tornassem independentes, por mais que eles se livrassem ali do jugo da Espanha, eles vão continuar como países economicamente o quê? Dependentes. Nós vamos perceber que esses países que compõem ali a América do Sul, eles vão se tornar países dependentes de quem? Da Inglaterra. E a América Central e a América do Norte vão se tornar regiões dependentes de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até hoje exerce ali uma influência muito mais poderosa na América Central e na América do Norte, se a gente comparar, por exemplo, com a América do Sul. Para quem não sabe, Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos. Eles chamam de outro nome, que eu não vou lembrar agora, mas Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante muito tempo, quis colonizar essa região. E, de certa forma, até hoje, eles meio que dominam de uma maneira bem mais gritante a América Central e a América do Norte ali, o que hoje é o México. Portanto, gente, fatores importantes também. Eles se livraram do jugo da Espanha, mas economicamente falando, continuaram ali sendo dependentes da Inglaterra e dos Estados Unidos. Outra coisa, do ponto de vista econômico, pouco mudou após a independência. Nós vamos perceber que esses países, eles continuaram ali como exportadores de matéria-prima e bens manufaturados, no máximo, bens manufaturados bem simples. Se eles são um local que exporta principalmente matéria-prima, eles acabam sendo locais consumidores de quê? De bens industrializados. E aí a Inglaterra e os Estados Unidos vão ter influência nisso? Vão, gente, porque eles mantêm a economia desses locais ali no atraso, sendo exportadores de matérias-primas, ou seja, não mudando a estrutura econômica na transição da colônia para um país independente. E em contrapartida, essa Inglaterra, esses Estados Unidos, enxergam esses países independentes como o quê? Como regiões que vão consumir seus produtos
industrializados. Quem é que vai ser a elite econômica dessa região, gente? Vão ser justamente os crioulos, aqueles ali que protagonizaram os processos de independência, aqueles sujeitos que anteriormente eles eram a elite da colônia e agora eles se tornaram o quê? A elite desses países independentes. Ou seja, gente, a elite colonial se tornou a elite do momento independente desses países. E aí, do ponto de vista ali da sociedade, muita coisa mudou? Não. O negro, o índio, os mestiços, os pobres, os escravos, eles continuaram o quê? Marginalizados. Eles continuaram ali sendo vistos como o quê? Como setores explorados. Como os setores que vão ali ficar abaixo na sociedade. Eles que vão ser os pobres, sendo com a abolição da escravidão ou não. Se você for analisar até hoje, nesses países, você percebe o quê? Que os indígenas continuam sendo os marginalizados, que os negros continuam sendo os marginalizados. E quem é que são os setores dominantes? São sujeitos brancos, descendentes do quê? Descendentes daqueles antigos crioulos lá do período colonial. Ah, professor, mas eles não são tão brancos ali para comparar com os europeus, por exemplo. Sim, de fato, porque também houve o quê? Houve uma miscigenação nesses países. Mas você percebe ali de forma brutal. Quando você analisa quem é o presidente desse país, geralmente você vai ver o quê? Um branco. Tipo a Bolívia. Hoje, não vou lembrar dela, a mulher que está governando a Bolívia, ela é uma mulher branca ali. Só que a maior parte da população da Bolívia, ela é uma população o quê? Indígena. Isso é reflexo ainda, gente, do processo de quê? Do processo de colonização e como que se deu a independência, não só da Bolívia, mas de outras regiões. E por último, gente, nós também vamos ver ali uma forte presença do caudilismo. O caudilismo seria algo parecido aqui com o coronelismo que aconteceu no Brasil. O caudilismo é uma atuação política de certos líderes regionais. Geralmente o quê? Grandes proprietários. E aí nós vamos perceber o quê? A disputa entre esses grandes proprietários, entre esses grandes latifundiários, pelo quê? Pela influência e pelo poder político. E eles vão usar quais vias para disputar o poder político no contexto desses países e ser ali os hegemônicos da política nesses países. Vai ser a via armada. Ou seja, gente, o que nós percebemos aqui? Que muita coisa que acontece hoje com esses países tem influência onde? Tem influência no seu passado colonial e como que se deu o quê? O processo de independência dos mesmos. Nós vamos perceber que quem norteou, quem liderou o processo de independência desses países foi uma elite que residia ali na colônia. Quando esses países se tornaram independentes, essa antiga elite colonial, repito, se tornou a elite desses países o quê? Desses países independentes. E qual é o reflexo disso até hoje? Nós percebemos que a América Latina, de forma geral, é uma região pobre, é uma região marcada ali pela corrupção política, pela instabilidade política. A democracia ela tem dificuldades para o quê? Para sobreviver nessa região. E tudo isso tem origem onde? Tem origem ali de séculos atrás. E nós vamos perceber que esses setores dominantes da colônia, eles não querem deixar de serem setores dominantes aqui nesse exato momento. Eles não estão dispostos aqui a fazer melhorias que vão ali ajudar principalmente quem? Os mais pobres, os historicamente o quê? Os historicamente excluídos, os historicamente marginalizados. E aí por conta disso, até hoje, a América Latina de forma geral é o quê? É uma das regiões mais desiguais e mais pobres do mundo ali, tá certo? E aí, estamos aí, né, lutando até hoje para reverter isso, tá certo? Enfim, gente, muito obrigado aí por acompanhar esse vídeo. Com isso nós encerramos as discussões
sobre o processo de independência da América Espanhola. Fiquem bem. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixem um like. Muito obrigado aí a todas e a todos. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.